lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Ministério Pão Vivo, vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade, para mais um tempo de lições e aprendizado no livro de Deus. Antes de entrarmos em nosso tema, aquele alerta para que você dê o seu like. Dando o seu like, você estará provando ao YouTube o valor, a bênção que é o nosso programa, os nossos vídeos para você. E assim, nós poderemos ter uma influência mais positiva no nosso ministério. Compartilhe também nas suas redes sociais e tudo isto contribui para a divulgação da palavra do Senhor. Nós continuamos falando sobre os primeiros dias do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está de volta de lá do Jordão para a sua cidade Nazaré e ele vai na sinagoga como de costume e ali, coincidentemente, ele lê a profecia que era um cumprimento sobre o seu ministério. Hoje nós veremos qual que foi a reação dos presentes em relação à sua apresentação. Vejamos então Lucas capítulo 4, verso 20. E fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. É claro que ele era alguém diferente. E o seu palavreado em relação à sua leitura vai provocar um destaque maior ainda. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos olhos, ou aos vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: este não é o filho de José? Você sabe que às vezes a nossa admiração em relação a alguém é uma admiração errada. Nós pensamos que alguém é um outro alguém e não é. Mas eles tinham razão de falar assim, porque ele morava, Jesus foi criado naquela cidade pequena. Diz alguém que Nazaré deveria ter uns 300 habitantes, que hoje, dentro de nosso sistema, seria um distrito. Então, um lugar que todos conhecem, todos, e de uma hora para outra, eles veem um dos habitantes se destacando. Então,
começaram as perguntas. Disse mais Jesus: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos teres feito em Cafarnaum, faze também aqui na tua terra. Olha a cobrança. Ele tinha feito uma série de milagres ali, numa cidade próxima. E agora ele está em Nazaré e apenas se esmerou na sua apresentação. E como é comum, o povo gosta de ver sinais, de ver milagres. E aqueles ali não foram diferentes. Então, disseram para eles, pediram para ele: mestre, faz aqueles sinais, aqueles milagres que o Senhor fez em Cafarnaum. E ele prosseguiu dizendo: em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito na sua terra. Ele começou a perceber nos ares a incredulidade daquele povo. E vamos continuar. Em verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que houve grande fome por toda a terra. Olha como ele conhecia as Escrituras. Num relance, ele foi buscar uma defesa, um exemplo lá no Velho Testamento, acontecido há muitos séculos. E ele continua: e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva em Sarepta de Sidom. Também muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga, ao ouvirem estas coisas, ficaram cheios de ira. Notaram como que o povo muda a sua postura em relação ao que estão ouvindo? Isso acontece até mesmo na igreja. Eu via pessoas no meu tempo de pastorado. Eu via aquelas que chegavam carrancudas. As coisas não tinham dado certas para elas durante o dia, mas no transcorrer do culto, as coisas mudavam. Alguém cantava um hino bonito, ou tocava, apresentava uma apresentação empolgante, uma pregação edificante, e no final daquele culto, aquela mesma pessoa carancuda vinha abraçar o pastor, abraçar o pregador. Enfim, as pessoas mudam muito as suas reações. Que pena de Jesus, que começou tendo um auditório admirado com ele, um auditório cheio
de entusiasmo, agora furiosos. Por quê? Porque Jesus não estava fazendo o que eles queriam. Eles queriam milagres, eles queriam sinais, e Jesus queria era se apresentar, e ainda contou esses dois exemplos de milagres lá no Velho Testamento, mostrando que os sinais, que as maravilhas dependem da soberania de Deus e de uma dosagem de fé dos ouvintes, e não só do pregador, não só do mestre. E então, o final, a conclusão do texto: ele, porém, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Aliás, estou deixando um verso: e levantando-se, explicaram da cidade, ou expulsaram-no da cidade e o levaram até o despenhadeiro do monte em que sua cidade estava edificada, para dali o precipitarem. Misericórdia! Aquele povo que era caprichoso em guardar a lei, aquele povo que era caprichoso em dar o dízimo, aquele povo que era caprichoso na guarda do sábado, mas de uma hora para a outra se tornaram criminosos, ou quase se tornaram criminosos, porque quiseram pegar Jesus, e logo ali perto tinha um despenhadeiro. Vamos pegar este homem, vamos pegar este pregador que só fala contra nós, e vamos jogá-lo daquele despenhadeiro. Mas Jesus tinha o poder sobrenatural. Jesus era dirigido pelo Espírito Santo, e visto não ter chegado ainda a sua hora, ele escapou de maneira misteriosa, e eles ficaram falando sozinho, concluindo: não sejamos como aquela gente. Vamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, e vamos ter cuidado com essa mudança de mente, com essas reações negativas de uma hora para outra. Vamos fazer como disse o profeta Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nada de hoje uma postura positiva, fervorosa, e amanhã aquela postura de incrédulo, de inimigo e até de criminosos. Lição: esta foi a lição de hoje e para hoje. Fiquemos, pois, na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.